Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação bíblica bem fascinante que busca conectar profecias muito antigas com a história mais recente de Israel. Tudo isso com base na análise específica que encontramos em nosso material de origem. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente vai explorar o que torna a relação de Israel com um Deus tão especial, vamos ver um padrão que parece se repetir ao longo da história, analisar um evento moderno que é visto como um sinal profético-chave e, por fim, entender o que tudo isso indicaria para o futuro. Tudo isso, claro, segundo as fontes que analisamos. Para começar, o que exatamente torna a relação entre Israel e Deus tão distinta nesse estudo? Bem, as fontes destacam que Israel seria a única nação fundada sobre um monoteísmo declarado, com uma linha de comunicação que era, digamos, direta. E essa relação toda foi construída sobre uma aliança, um pacto muito claro. Mas olha, isso não era só uma via de mão única, cheia de promessas. Havia condições bem explícitas nesse acordo. E é aqui que a gente vê a tensão central dessa aliança. De um lado, o material de origem fala em bênçãos pela obediência, prosperidade, favor divino, segurança. Do outro, as consequências por quebrar o acordo eram bem severas, como o cativeiro e a dispersão do povo entre as nações. Essa dinâmica da aliança não era só teórica, não. Segundo a análise que a gente está seguindo, a história de Israel mostra um ciclo muito claro e que se repete. Uma profecia é feita e depois ela se cumpre. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. A fonte aponta o Êxodo, por exemplo, como o cumprimento de uma promessa feita a Abraão séculos antes. O cativeiro na Babilônia é visto como um resultado direto de avisos proféticos. E talvez o mais impressionante de todos, a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O estudo conecta aquele evento do ano 70 diretamente a esta profecia de Jesus. A análise nota a precisão com que tudo teria acontecido e como logo em seguida veio a grande dispersão do povo judeu por todo o mundo. E já que estamos falando de profecia, o material de origem dá um peso enorme a uma parábola específica contada por Jesus, a famosa parábola da figueira. Jesus apresentou o brotar das folhas da figueira como um sinal crucial. A questão central no estudo então passa a ser: o que é essa figueira? E, mais importante, quando foi que ela brotou? Bom, a principal interpretação que o material oferece é bem direta. A figueira é um símbolo para a nação de Israel. E aí vem o ponto-chave. A fonte conecta esse brotar da árvore diretamente ao ano em que o Estado moderno de Israel foi restabelecido, depois de quase 2 milênios de dispersão. Essa leitura, então, não enxerga esse evento moderno como um simples desenvolvimento político, mas sim como um sinal profético muito significativo de que a era em que o reino de Deus está próximo havia chegado. Certo, então se 1948 foi um sinal, o que o futuro nos reserva? A análise sugere que a restauração de Israel vai muito além de simplesmente ter um país no mapa. É algo bem mais profundo. É descrita uma restauração que acontece em duas fases. Primeiro, a restauração física, que seria o retorno do povo judeu à sua terra ancestral, algo que é visto como já em andamento. E, em segundo lugar, uma restauração espiritual completa da nação. E essa esperança futura é realmente vasta. Ela abrange a reunião de todas as 12 tribos que foram espalhadas e coloca Jerusalém como um centro global de aprendizado espiritual para todas as nações. Agora, o interessante é que essa futura conversão é descrita como um momento decisivo, um ponto de virada. O estudo destaca essa passagem que aponta para um reconhecimento nacional. Vamos então para a peça final e ver como tudo isso se encaixa. Este Israel restaurado, segundo a fonte, se torna o centro de um mundo totalmente transformado. São citadas profecias que pintam um quadro de paz mundial como nunca antes visto, um tempo em que os conflitos simplesmente acabam e as nações vêm para aprender um novo modo de vida. Tudo isso culmina no que os materiais de origem descrevem como um reino messiânico literal aqui na Terra. Ou seja, um reinado de 1000 anos, com Jesus governando todas as nações a partir de uma Jerusalém totalmente restaurada. Então, para a gente amarrar tudo, a interpretação apresenta uma história que começa com uma aliança única, passa por padrões históricos, chega a um sinal moderno e aponta para uma restauração global. E isso nos deixa com uma última reflexão proposta pelo próprio material. Se as profecias do passado se cumpriram em detalhes, que peso isso dá para aquelas que ainda estão por vir?